cuando vio el fuente, el viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Con esto quiero entonces invitarlos a reflexionar y a tener un momento de oración. Entonces, los que puedan arrodillarse, los invito a arrodillarse para tener la bendición del Señor. Oremos. Amado buen Padre que estás en los cielos, Señor, para que sea la honra y la gloria, Señor, por siempre. Queremos darte gracias, Señor, y honrarte, Señor, por este sábado maravilloso que nos das. De poder estar aquí ante tu presencia, Señor, y compartir de tu mensaje y de tus alabanzas, Señor. Y agradecerte, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú tienes con nosotros, Señor. En especial, Señor, quiero pedir por tu Hijo sangre, Señor. Gracias porque tú me has inspirado, Señor, y me has guiado, Señor, para preparar este mensaje, Señor, que ha sido solamente inspiración tuya. Utilízala, querido Padre, que cada palabra de su boca, Señor, sea palabras tuyas, Señor, y que sean palabras de bendición, Señor, y de fortaleza y de esperanza para nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, querido Padre. Prepara nuestra mente y nuestro espíritu en este momento de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos acompañes y que tus ángeles, Señor, estén con nosotros, protegiéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. Bom dia a todos. Hoje é o Dia Internacional do Ministério da Mulher. A mensagem era para ser só para as mulheres, mas eu decidi fazer uma mensagem unissex, para todos os sexos. E à tarde a gente vai ter já um momento especial com as mulheres, então a gente vai falar mais aprofundadamente sobre outro assunto. Então este do dia, agora do culto de manhã, vai ser mais abrangente, vai ser para todo mundo. Eu queria falar com vocês sobre qual é o propósito da vida. Eu vi uma explicação de uma psiquiatra bem interessante, que ela falava sobre o sentido da vida e o propósito da vida. São duas coisas diferentes, mas ligadas. O sentido da vida, ela vem com pistas, ela vem com alguns talentos, alguns dons que a gente pode usar, que a gente pode utilizar com mais facilidade que outras pessoas. Tem pessoas que têm mais facilidade para cantar, tem pessoas que têm mais facilidade com matemática. Então, o dom, o talento é aquilo que a gente faz com mais facilidade do que com outras pessoas fazem. Mas se eu tenho esse dom e eu uso só para mim, então não tem sentido. A vida não tem sentido. Aí que entra o propósito. O propósito é a execução do sentido. Sentido da vida, sentido da vida é a descoberta e o propósito é a execução. Então, guardem bem isso. Nós precisamos executar os nossos dons para que a gente alcance o propósito da nossa vida. E a Ellen White, ela também tem uma explicação bem interessante, que ela fala com outras palavras, o que é também o propósito. Se a mente é livre e feliz, por uma certeza de fazer o bem e um senso de satisfação por causar felicidade a outros, isto causa uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, promovendo uma circulação mais livre do sangue e um avivamento de todo o corpo. A bênção do Senhor é um poder que cura, e os que são liberais em beneficiar outros receberão aquela maravilhosa bênção no coração e na vida. Então, no momento que você divide o que você tem de melhor com outras pessoas, vai ser uma pessoa mais livre, sua mente mais leve, feliz, tem o poder de cura, beneficia outras pessoas e a ti mesmo. A gente pode pensar assim, viemos de uma família desestruturada, não estava certo, nasci na família errada,
no lugar errado, mas para e pensa. Deus precisava do DNA da tua mãe e do DNA do teu pai para que você existisse. Não importa em quais condições que eles se conheceram e como gerou a ti. Pode ser que não tenha sido da melhor fação, da melhor maneira. Porém, ele precisava desses 2 genes para que você nascesse. Então, nunca pense que você foi um erro. Nunca pense que você foi um desvio de algum caso na vida. Você foi feito com propósito. Seria muito mais fácil que a gente tivesse já com uma bula, né, com um modo de usar. Seria muito mais fácil, a gente já soubesse, nascendo, já sabendo o que a gente deveria fazer. Qual é o nosso propósito de vida. Como, por exemplo, Sansão. Sansão já nasceu sabendo que ele ia ser o libertador de Israel. Ele já nasceu sabendo que ele era um nazireu separado, que ele já tinha uma função e um propósito. Porém, se a gente parar para pensar, e se eu tivesse realmente nascido já sabendo que eu tinha que fazer aquilo? Em algum momento, eu poderia ter feito algo errado, algum engano, eu poderia não estar bem, e aí poderia estar achando assim, eu desviei do meu propósito. E a minha culpa, então, estaria dirigindo a minha vida. Ou a vergonha estaria dirigindo a minha vida. Ou também, se a gente não sabe o nosso propósito, coisas fora, materialismo, dirige a minha vida. Ou até mesmo poder, coisa que a gente não consegue pegar, poderia estar dirigindo a minha vida como foi com Sansão. Sansão, ele sabia que ele era forte, que ele tinha poder, e ele abusou desse poder. E o que aconteceu? O poder, ele virou algo maléfico na vida dele. Do ponto de vista humano, o dinheiro é poder, mas do ponto de vista cristão, o amor é que é poder. A abastança é muitas vezes uma influência corruptora e destruidora. A força é forte em ferir, mas a verdade e a bondade são qualidades do amor puro. Testemunhos para a Igreja, volume 4. A gente pode pensar assim, bom, todo cristão já nasceu como missionário, né? Então a gente pode pensar assim, o meu propósito é levar pessoas aos pés de Cristo. Sim, mas eu estou falando de um propósito individual. Qual que é o nosso diferencial? Todos somos diferentes, dotados de DNA diferentes, de experiências diferentes. Deus não fez nada por aleatório. Nós não fizemos toda uma caminhada para chegar até aqui de forma aleatória. É como se a nossa vida fosse uma coxa de retalhos. Tudo que a gente tem na nossa vida vai ser usado por Deus. Até o livro, até a formação que você fez, tudo vai ser usado para Deus. E sabe o que é pior do que a morte? É uma vida sem propósito. É você viver sem saber para onde você vai. Olha como é importante a gente conhecer o nosso propósito. Conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Lembra de Jó, quando Jó estava destruído? Ele já até questionava por que ele tinha nascido. Nessa passagem ele fala, detesto a vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Quando a gente não tem a sabedoria do sentido, tudo perde sentido. Então, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Para onde você está indo? Conhecer seu propósito simplifica a vida. A vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia. Acho que desligou. Pode voltar, por favor? Conhecer seu propósito simplifica a vida. A vida presunçosa é cheia de pompa, é uma vida vazia. Mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Provérbios 7:13. Sabe aquele outro versículo também que fala assim, estamos correndo atrás do vento? Que Salomão também escreveu? Queremos tanta coisa, queremos abraçar o mundo, queremos adquirir material, queremos adquirir posições. Para quê? Às vezes eu fico pensando, fico olhando assim pessoas, eu gosto de
enfim, de observar, eu fico imaginando como é que aquela pessoa vive. É uma viagem meio maluca, assim, que às vezes eu fico pensando, imaginando a vida das pessoas. Por exemplo, eu gosto muito de assistir aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E lá tem muitas pessoas muito bem... são cases de sucesso. Obrigada. São cases de sucesso. Muitas pessoas que conseguiram alcançar um sucesso de alguma coisa, de um negócio, e aí eles colocam sempre os valores que as pessoas ganham, 20 mil por mês, reais, né? 200 mil por mês. E eu fico pensando, falei, quanta coisa essa pessoa precisa fazer para ganhar isso? E o que ela está deixando de fazer? Não é errado ganhar dinheiro, não é errado ser rico, mas muitas pessoas que ganham muito dinheiro trabalham muito. Na verdade, alguma coisa está deixando de lado. Uma vida mais simples pode ser uma vida mais leve e você pode executar o teu propósito mais facilmente. Conhecer seu propósito direciona a sua vida. Não viva descuidadamente, impensadamente. Certifica-se de que você compreende o que o mestre quer. A capacidade de enfoque pode ser verificada na luz. Efésios 5:17. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Como a gente já ouviu várias vezes esse ditado, vamos dizer assim. Essa não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem de motivação, mesmo porque não faz o meu gênero, falar para a gente ficar olhando borboletas no jardim, não tem nada a ver. Mas eu quero que a gente possa colocar foco no que é importante. Estamos, como a gente estava conversando hoje, né, na escola sabatina, estamos cansados. É muita coisa para fazer, é muito desvio de atenção. Estamos cansados e estamos desviando dos nossos propósitos. Agora, uma coisa mais particular. Por que você veio parar aqui nessa cidade? Neste país? Nesta igreja? Por que você foi chamado para vir nessa igreja? Se batizou aqui? Ou veio para esse país? Eu tenho uma coisa muito nítida na minha vida, uma certeza, que eu vim para a Suíça, para a Europa, para me converter. De verdade. Porque se eu continuasse no Brasil, eu não ia ter o foco no que é importante. No Brasil, eu vivia como uma cristã também, praticante do catolicismo, toda a minha família, mas tinha alguma coisa que faltava. Procurei em esoterismo, procurei em doutrinas espíritas, procurei até em Sechenoye, procurei em várias coisas. E acho que Deus fez um pouco comigo como ele fez com Abraão. Saia da tua terra, da tua parentela. Que é a mesma coisa que, tipo, sair do seu ambiente, sair da sua família, mas sair também dos seus amigos. E eu vim para cá, sem ter nenhum conhecimento, nem sabia o que ia acontecer, mas foi aqui que realmente eu me converti e eu vi que era realmente a verdade. Eu achava que eu sabia, o que eu procurava. E muitas vezes a gente pensa, a gente procura coisas para nos preencher a felicidade. E foi uma coisa tão simples, era conhecer somente a palavra. Nós, às vezes, atrapalhamos a vida de Deus. Eu tenho os planos de Deus. Eu tenho certeza que eu atrapalhei muito a vida de Deus. Sabe aquela história de Balaão, que ia lá para poder... o propósito dele era amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus fazia com que ele abençoasse. Era isso. A vida era assim, ia lá para fazer um jeito, e a gente atrapalhava nos planos de Deus. E muita gente na Bíblia também fez isso. E uma coisa que eu quero destacar com vocês também. Quando a gente fala que conhecer o seu propósito estimula a sua vida e conhecer o seu propósito o prepara para a eternidade, não é uma coisa aleatória, não. Por quê? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, vou voltar lá. Conhecer seu propósito o prepara para a eternidade.
Olha como é importante você saber o que você tem que fazer nessa terra, nessa vida, porque e disso depende da sua eternidade. Desligou. Mas tem algumas pessoas que também erraram, né? Tiveram alguns que sabotaram também a vida de Deus. Os planos de Deus. Por exemplo, os propósitos sabotados. Foi Jonas. Jonas não precisava ir em Nínive para pregar, simplesmente lá pregar. Homem teimoso. Ele foi, pegou o barco em outra direção. Ele sabotava os planos de Deus. A gente não sabota os planos de Deus na nossa vida? Quantas vezes já sentiu? É para a gente fazer isso, mas por causa da minha vontade eu vou fazer outra coisa. Ou Jacó, profetizado, ele já não sabia que ele ia ser o primogênito, receber a bênção. Para que ter feito todo aquele circo? Por que ele não teve paciência, não esperou? Outra lição, nos falta paciência. Abrão e Sara. A mesma coisa, falta de paciência. Já tinha prometido que deles viria a descendência de todo o povo de Israel. E mesmo assim, Sara vai lá e tenta sabotar os planos. E por causa de um engano, Ismael nasceu. E se a gente para pensar, como seria a vida da humanidade, a história da humanidade hoje em dia, se eles não tivessem sabotado? Principalmente Sara e Abraão. Não ia existir Ismael. Ismael na Bíblia é escrito como povo, Deus não matou, ele perdoou, ele protegeu e disse: você vai viver, vai ser um povo, vai ser o descendente de um grande povo, porém a tua descendência vai ser sempre aquela briguenta. Vai estar sempre em briga, em luta com alguém. Isso não é profético? Talvez poderíamos até evitado muitas guerras por causa de um engano. Às vezes o engano que a gente faz na nossa vida vai poder prolongar na vida de outras pessoas também. Mas nem tudo está perdido. Temos propósitos também alcançados, como Davi. Davi era um pastor de ovelhas, simples, que ele foi então chamado para ser rei de Israel. E você sabe de uma coisa? Quando Davi foi ungido e ele soube que ele seria o próximo rei, foi aí que ele começou a escrever os melhores, os mais bonitos, os mais belos salmos. Sabiam que foi depois disso daí? Porque ele já tinha um propósito de vida. E ele usou esse propósito, então. Ele escreveu louvores, os mais belos louvores a Deus. Temos também Amós. Amós era um boiadeiro. Amós, ele não tinha nenhum estudo, não tinha nenhum rabino que o acompanhava, mas Deus tirou ele de onde ele estava e levou para ele ser um dos maiores profetas. É considerado como um profeta menor porque o livro é menor, mas a mensagem dele é tão atual como daquela época. Porém, a gente deveria se debruçar em Amós agora, hoje em dia, porque são essas profecias que ele fez naquele tempo que está acontecendo agora. Olha como é importante, a gente às vezes nem dá muita bola para o livro de Amós, não é verdade? Raabe, de prostituta a descendente, faz parte da descendência de Jesus, o rei do universo. Deus, ele pode mudar você de qualquer maneira, do que ele quiser. Pode tirar você de um cargo bem baixinho na sua empresa, o que é que seja, uma coisa muito humilde que você faz, e pode te levar lá para cima, para te colocar num lugar de destaque, se for o propósito dele. Mas ele também pode fazer o contrário. Ele também pode tirar você lá de cima, de um lugar de uma pompa que você tinha, um executivo, ou qualquer outra coisa muito importante que você faz, e te colocar num lugar bem humilde, se for o propósito dele. Se for o propósito da tua vida. Eu assisti esses tempos agora um testemunho de uma arquiteta que me chamou muita atenção. Ela é uma arquiteta muito bem sucedida, adventista desde sempre, desde berço, e ela começou a se desviar, a sentir outros interesses pela vida, nunca deixou de ir à igreja, porém ela não vivia mais do que ela aprendeu, e ela sempre sabia que tinha alguma coisa que ela precisava fazer, e ela achava que era ser bem-sucedida nos negócios, ser bem-sucedida na profissão. E, enfim, ela conseguiu. Ela foi para São Paulo, conseguiu um bom cargo,
era muito bem reconhecida, principalmente no meio dela como arquiteta, mas sempre faltava aquela coisa. Nunca conseguia achar o que estava preenchendo, o que faltava ali, não preenchia nada. E um dia na igreja ela ouviu um versículo, que agora eu não posso falar para vocês que eu não lembro, mas era um versículo que a tocou, e ela falou, é isso, eu tenho que voltar novamente para Deus, porque Ele tem um propósito da minha vida. E nisso ela começou, então, a frequentar novamente a igreja com mais profundo interesse e também começou a participar de pequenas missões urbanas. Até que um dia ela foi para Amazonas, e lá ela foi, então, participar de um barqueiro, uma missão de barco. Não sei se era luzeiro, mas era uma missão de barco. E ela descobriu que era isso. Era isso que ela tinha que fazer para o resto da vida. E ela, então, ela foi chamada, ela sentiu que o propósito dela era aquilo. Era ajudar pessoas, levar a palavra, ajudar nas construções, naquelas ribeirinhas, era viver de uma forma mais simples. Então, ela deixou uma vida bem-sucedida, financeiramente, profissionalmente. Deus tirou ela lá de cima e colocou num lugar bem humilde. E ela diz, é o melhor lugar do mundo. É o meu propósito, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu me sinto preenchida. E hoje em dia ela não sente mais a vontade de estar naquele meio antigo. Deus também tirou daquela terra, daquela parentela e levou para ela para mostrar o que era realmente o seu propósito. Então você pode pensar assim, eu já tenho a minha profissão, já tenho isso, mas escuta. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Não que você fez até hoje foi inútil. Tanto é que essa arquiteta, ela é coordenadora, foi coordenadora de projetos, e por causa da profissão dela, ela sabia também como fazer construções, ela foi muito útil. Deus utiliza tudo que a gente aprendeu, nós somos uma coxa de retalhos, como eu disse, nada é de forma aleatória. Agora, para finalizar, só queria pedir, estamos quase indo para o fim. A parte que a Joane leu, em Mateus 14, vamos abrir novamente lá? Livro de Mateus 14. Vamos ler do capítulo 22 até o 30. Todo mundo encontrou? Capítulo 14, 22 ao 29. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamando, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Qual que era a missão dos discípulos? Qual que era? A única instrução que Jesus deu, o que era? Ir para o outro lado. Pega o barco e vai para o outro lado. Simples assim. E eles foram para o outro lado? Não. Nessa passagem aqui, quando fala de Pedro, que ele teve medo, o que ele ficou assustado? No versículo 30.
Na força do vento das ondas, numa tempestade. Quantas vezes a gente, no meio de uma tempestade, a gente não desviou da nossa missão? E sem saber que lá, depois da tempestade, Jesus pode estar vindo ao nosso encontro. Pode ser que no meio dessa tempestade você descubra o teu propósito. Porque nada é aleatório. Tudo que acontece na sua vida, Deus toma conta. E Ele está vindo ao teu encontro, não importa em qual situação. Agora eu falo uma coisa especial para as mulheres. Eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho, que ela falou assim que ela nunca trabalhou, faz pouco tempo que ela começou a trabalhar porque ela se separou, e o seu marido era muito bem financeiramente e nunca quis que ela trabalhasse, que ela cuidasse dos filhos. E ela se sentia um pouco incomodada, porque quando ia em jantares de negócio, em reuniões, as mulheres dos outros casais, enfim, em quem ela se encontrava, sempre perguntava, mas o que você faz? E ela sempre falava assim, meio com vergonha, cuida das crianças. Isso incomodava muito. E eu falei para ela, mas era teu propósito cuidar dessas crianças. Por que você sentia vergonha? Porque o mundo nos impõe, nos pede que sejamos mais que isso. Vou falar uma história para vocês sobre Susanna Wesley. Vocês conhecem Susanna Wesley? Susanna Wesley foi a mãe de John e Charles Wesley. Os dois, um dos maiores evangelistas do mundo. Foi um dos maiores evangelistas que fundaram a igreja metodista. Susanna Wesley, ela casou com 19 anos, mais ou menos, com Samuel Wesley. Ela teve 19 filhos. Só que nada foi flores, porque o marido não sabia administrar financeiramente a casa, vivia em dívidas, então passaram fome, ela precisava ordenhar a vaca e cuidar de horta, cuidar dos filhos, e ela ensinou a ler e escrever todos eles. Ela fez homeschooling em casa com todos eles. Porém, por causa dessa vida difícil, precária, 9 morreram. 9 morreram e ficaram somente 10. E ela pensou assim, e muitas vezes ela ficava sozinha em casa, porque Samuel Wesley, o pai das crianças, às vezes por causa de um motivo bobo, ele brigava com ela, ele sumia, e ela passava vários tempos, longos períodos, cuidando dos filhos sozinha. Então ela criou praticamente sozinha os filhos. E ela passou muito tempo também doente. Mas ela nunca perdeu o propósito dela, que era cuidar dos filhos, a levar para eles a palavra de Deus. Assim que começava a falar, ela ensinava a ler a Bíblia. E isso ela tomou de exemplo dos pais. Agora para os homens. O pai dela, quando era muito criança, ela via o pai dela lendo a Bíblia 20 capítulos por dia. Todos os dias. E isso, então, ficou para ela como exemplo. E quando ela era jovem ainda, ela tinha feito um propósito com Deus. Ela falou assim, Senhor, a partir de cada momento que eu tiver de entretenimento, eu vou ficar 1 hora a mais com o Senhor. E quando ela já estava casada, com filhos, ela achou que era um pouco mais difícil ela cumprir isso. Então ela falou, Senhor, não vou ficar mais 1 hora não, porque eu preciso do Senhor. Mas eu vou ficar agora 3 horas orando. Então ela tinha um cantinho da casa dela, que ela colocava um avental na cabeça e ajoelhava, e todos os filhos sabiam que naquele momento ninguém podia interromper, a não ser que fosse uma urgência, uma emergência muito grande. Ela passava todos os dias, 3 horas por dia, orando naquele cantinho. E foi assim que ela levou 2 grandes evangelistas para levar salvação para o mundo. E John Wesley ainda fala, eu conheci mais cristianismo com a minha mãe do que com muitos teólogos da Inglaterra. Olha a importância da mulher na vida da mãe, na vida dos filhos. Então não acha-se diminuída com pequenas coisas, não acha diminuído porque você acha que tem que ter um cargo muito grande, mulher. Não pense nisso. Não se sinta culpada, não deixa que a culpa te dirija, porque nem todos também, os filhos da Suzane, foram perfeitos. Tinha uma filha também que teve um filho atrás, fora do casamento. Então era uma vergonha muito grande, ainda mais naquela época. Mas ela nunca desistiu dessa filha.
Ela sempre orou, até a sua morte, para todos os filhos. Talvez o seu propósito seja isso, simples. Cuidar dos filhos, simples, cuidar de uma coisa que aos nossos olhos não seja importante. Mas se você não sabe qual que é o teu propósito, clame, pede a Deus. Peça a Deus para te mostrar qual que é o propósito da vida, o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que fazer aqui nesse país. Pode ser que você vá embora amanhã, mas enquanto você estiver aqui, o que você tem que fazer nessa comunidade, nessa igreja, nessa cidade? Clame, peça. E para finalizar, eu vou enviar para vocês por WhatsApp, no grupo da igreja, um teste de dons e talentos espirituais. Neste teste, vocês não vão encontrar assim, se você tem aptidão para ser advogado, tem aptidão para ser médico, professor, não. Nesse teste, ele vai te mostrar a aptidão que você tem na tua essência. E a partir daí, você vai saber o teu propósito. Desenvolver o teu propósito de vida, o teu sentido de vida. Bem? Para finalizar, então, não esqueça. Nada que você passou foi em vão. Por quê? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então vamos guardar com isso aqui nosso coração, vamos refletir, não vamos deixar passar em branco, vamos fazer esse teste e vamos colocar mais sentido na nossa vida. Às vezes a tristeza, alguma coisa que está passando na nossa vida, talvez seja isso. A gente vai saber preencher através do propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração? Pai amado, obrigada, Senhor, pela sua misericórdia, pela tua paciência conosco, por ter ido buscar-nos, Senhor, em qualquer lugar longe, ou mesmo estando sempre perto do Senhor, esquecemos muitas vezes do nosso propósito, da nossa missão. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, que nós possamos tirar nosso motivo egoísta do coração e possamos ver o que é melhor para o próximo, o que o meu dom, o meu talento vai fazer de melhor naquele que está sofrendo, está passando por necessidade. Nos utiliza, Senhor, para levar a sua palavra, mas que o Senhor possa também, Senhor, ter paciência com aqueles que ainda não conhecem a tua palavra e que nos coloque em nosso caminho, e que nós possamos saber o momento certo de colocarmos nossos dons à mostra para aquela pessoa. Nos capacite para isso, Senhor. Nos utilize. Nós sabemos que o mundo está tão cruel que às vezes até a bondade atrapalha. Mas o Santo Espírito pode tudo. Entre no coração de cada pessoa, Senhor, que está procurando a tua verdade. Faça isso queimar no seu coração. E não desista. E nos coloque lá na missão para levar essa salvação a ela. Em nome do seu santo amado Filho Jesus que eu te peço. Amém.